Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco mais uma vez. Essa semana nós vamos falar sobre se não acontecesse isso, talvez eu não receberia a minha bênção lá na frente. Ou talvez se eu não refletir porque eu cheguei aonde eu cheguei, quais foram os motivos? Será que foram só as lutas? Será que também não foi alguém que me confrontou, me desafiou? Será que não foi alguém que me fez uma crítica e desta crítica eu disse: eu não sou assim como você está pensando ou está falando. Eu vou mostrar, com a ajuda de Deus, que eu vou chegar lá. Porque quando nós chegamos em um determinado lugar, precisamos refletir de onde tudo começou. Para a gente falar sobre Davi, um grande rei, um rei muito conhecido na Bíblia, né? O rei Davi, ele com certeza tem uma história, mas nós não vamos falar sobre a história das lutas de Davi, mas nós vamos falar como foi que surgiu o rei Davi. Ana era casado com um homem chamado Elcana. E todos os anos, quando ele subiu ali para Israel, para Jerusalém, ali, participar da festa, Elcana, ele tinha uma concubina por nome de Penina. E todos os anos, quando ele ia ali, ele se deitava com essa mulher, Penina. E todos os anos, Penina mostrava um filho, não somente para Elcana, o homem que se deitava com ela, mas ela fazia questão de mostrar a Ana, provocar a Ana. Olha, você tem um marido, mas não tem filho. Eu não tenho marido, mas eu tenho filho. Então isso era algo que deixava a Ana inquieta. E aí Ana ficava estressada, indignada com a situação. Então foi preciso Penina confrontar, criticar, falar para Ana que tem um filho do marido dela, todos os anos. Então foi preciso Elcana ter filho com essa mulher todos os anos, com Penina, para mostrar a Ana que ela não tinha filho. Ana era estéril. E aí Ana começou a orar ao Senhor, orar, pedir a Deus um filho. E aí quando Ana começou a orar, chorar, clamar, Deus lhe deu um filho. E ela colocou o nome de Samuel. E quando Samuel nasceu, Ana deu, logo com pouco tempo, quando o menino desmamou, Ana deu Samuel para o sacerdote Eli criar. Ela consagrou Samuel a Deus. Esse aqui foi Deus que me deu. Então eu vou dar para um homem de Deus, um sacerdote, criar Samuel. E Samuel, quando cresce, Samuel, um homem de Deus, profeta, juiz, sacerdote, um homem que tinha o poder e a autorização de Deus para ungir rei, porque o povo não queria mais um juiz. Samuel foi o último juiz ali de Israel. E aí Samuel teve que ungir Saul, depois ungiu Davi, e depois, com o tempo que Saul começou a desobedecer a Deus, depois que Saul morreu, aí Davi assumiu. Se a gente for olhar a história, Davi assumiu o reinado 15 anos depois que ele já tinha sido ungido rei. Mas se a gente for olhar a história, por que Davi se tornou rei? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se a gente for olhar a história, como foi que surgiu Davi? Foi preciso Penina provocar Ana, foi preciso Ana chorar,
foi preciso Ana clamar, orar ao Senhor e pedir um filho, para que este menino que nasceu, Samuel, um dia pudesse ungir o rei Davi. Então a gente precisa refletir. Como foi que tudo começou? Foi preciso acontecer o quê para poder chegar o rei Davi? É assim a nossa história. Quando nós chegamos lá, num determinado lugar, que nós estamos bem, nós vamos ver o que aconteceu na nossa vida. Lutas, desafios, críticas, perseguições. Então foi isso que aconteceu. Penina, todos os anos, tinha um filho e ficava criticando, debochando de Ana. Olha, eu tenho um filho e você não tem. Você tem marido, mas não tem filho. Eu não tenho marido, mas eu tenho um filho. E aí Ana se sentiu triste e começou a orar ao Senhor. Então é assim que nós podemos chegar até o rei Davi. Através de uma mulher que criticou Ana, que debochou Ana, que fazia de tudo para fazer com que Ana sentisse aquele desejo de ter um filho. E o nome do filho de Ana se chamava Samuel. Samuel ungiu o rei Davi. É assim que nós podemos refletir como foi que tudo começou para poder aparecer uma bênção do Senhor. Até a próxima mensagem. Nós vamos ver também pessoas que teve que passar por alguns momentos para poder chegar aonde Deus quer que chegue. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém